Está no ar o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa deste final de semana, a gente recebe aqui no estúdio com muito carinho o Dr. Gustavo Aurício Cordeiro. Ele é cirurgião oncológico aqui na ACOM e é membro de vários projetos aqui dentro da instituição. Pessoa muito importante e muito querida por todos nós. A gente vai falar hoje sobre o câncer de intestino. Tem alguma dúvida? As principais delas a gente vai trazer aqui. Espero que a gente possa, de alguma forma, ajudar você a esclarecer o que mais assombra esse tema. Falar de câncer de intestino. Muita gente sabe que é uma doença que ela tem a prevenção, o diagnóstico bem eficazes, mas ainda acontece em pessoas diagnosticadas em estados avançados da doença. Por que isso acontece? Vamos entender juntos? O programa Mais Saúde está apenas começando. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo deste final de semana com muita satisfação que a gente recebe aqui no estúdio do Mais Saúde, do Dr. Gustavo Aurício Cordeiro. Ele é cirurgião oncológico e ele é presidente do Conselho Técnico Científico, Dr. Gustavo, Isso. Aqui na ACOM. E muito além disso, a história dele com essa instituição, é uma união, que poucos, às vezes, veem ele, nos bastidores, em reuniões, sempre, frequentemente, mas não sabem a importância, como conselheiro, como diretor, como presidente, como uma pessoa que tem um envolvimento muito grande. E é parte fundamental para fazer com que tudo isso, essa máquina funcione, doutor Gustavo? Primeiramente, gostaria que você se apresentasse, então, para a gente começar a falar do tema desse programa. Antes de tudo, é um prazer, a gente estar aqui, poder falar sobre essa doença tão escondida, uma doença que até hoje em dia impera um grande preconceito com ela. E é legal a gente poder se apresentar, porque a gente tem muito paciente, já são quase 16 anos em Divinópolis, e nesses 16 anos muitas pessoas me conheceram, muitas famílias me conheceram, então às vezes quando a gente tem um vínculo maior com a instituição, as pessoas acabam que perdem um pouco do convívio com a gente. São 16 anos de Divinópolis, já tem alguns anos que eu estou aqui na ACOM, auxiliando nesse trabalho que é quase uma paixão, que é o trabalho voluntariado. Tem dois vínculos com a ACOM, um de um voluntário apaixonado e outro de um médico apaixonado pela profissão. E não tem como não ser um sucesso, uma vez que se faz com tão bom coração, Tanto exercendo a profissão, enquanto médico, também como voluntário, conselheiro e essas atividades tão importantes. Sem dúvida, acho que é um lugar que, como o próprio símbolo da ACOM mostra, é um lugar de braço aberto. E acho que é o que a gente convive com a população, é como a população é recebida aqui e nós todos que trabalhamos aqui também. Muito bom. Dr. Gustavo, como eu disse, é cirurgião oncológico e a gente vai explorar um pouco o tempo que nós temos aqui no programa deste final de semana falando sobre o câncer de colo de intestino, colo retal, a palavra correta. Que é um câncer que a gente pode dizer que é um câncer muito comum? Com certeza absoluta é um câncer muito comum. Dentro do nosso convívio aqui na cidade e também para o Brasil e no mundo, é um dos cânceres mais frequentes. Eu tenho uma certa pirraça em classificar como o primeiro mais comum, o segundo mais comum, o terceiro mais comum, porque todo câncer é muito importante. A partir do momento que o sujeito tem câncer, esse é o câncer mais importante que pode existir. O que a gente tem visto e repara muito é que é mais incidente na população um ou outro tipo de câncer. E o câncer de intestino, infelizmente, é um deles, os mais frequentes. Eu até no começo, falando aqui de câncer de colo, eu dei uma engasgada, porque na verdade o colo uterino, ele é muito comum também, E é um dos cânceres que são mais facilmente preveníveis, A gente pode classificar o de colo retal também dessa mesma forma? Ele é um câncer facilmente identificável e tratável ou a gente tem que separar e lidar com cuidado dessas afirmações? Com certeza absoluta. O câncer de cólon, o cólon retal, que é o que a gente está falando aqui, assim como o câncer de colo uterino, ele é um tipo de câncer que é evitável a partir do momento que a gente tem medidas na nossa vida, que são medidas preventivas, e também que a gente participa de certos programas de prevenção que vão diagnosticar essa doença o mais cedo possível. Se a gente levar isso ao pé da letra, seria dizer o quê? Uma boa vida, uma vida bem dosada, uma vida que tem atitudes saudáveis e um bom programa de saúde, um bom programa médico cercando as pessoas. Porque eu até, não é o tema do programa, mas quando eu falo de câncer de colo uterino, ele está completamente relacionado, ali também, ao HPV, que as mulheres que não fazem os exames preventivos, a partir do início da vida sexual, enfim, aquilo vai desenvolvendo, vai crescendo, vai tomando proporções muito indesejáveis,
E o câncer de cólon, né, cólon retal, ele também tem, assim, não a relação, né, não estou relacionando ele, não que não tenha, né, mas com HPV, mas tudo começa de um pólipo, né? Tudo começa de uma pequena verruga. E o que é o pólipo e o que faz, assim, com que ele seja, quando a gente fala de facilmente identificável, né, o tratamento ser um pouco mais fácil, entre milhões de aspas, mas por quê? O que é o pólipo, então, já que ele é o ponto inicial? O ponto inicial, então, se daria pelo pólipo. O que seria o pólipo? O pólipo nada mais é que uma verruga que desenvolve dentro do intestino. O câncer de intestino vai acontecer, em média, 5, 6, 8 anos após o surgimento do pólipo. Esse pólipo, essa pequena verruga, ela começa a crescer de milímetros, pode chegar a centímetros, muitas das vezes se transforma em centímetros, desde que não tenha havido nenhuma ação preventiva no meio do caminho. Então, o pequeno pólipo, que é reconhecido no começo dos sintomas, que vai gerar um exame, que vai gerar uma retirada, é o que a gente quer fazer para o câncer de colo retal. Tratar esse câncer no período do pólipo é a parte ideal que a gente quer tratar. E aí é que tá, porque o problema do câncer, não só de colo uterino, colo retal, de mama, ele não tem sintomas, na grande maioria das vezes no início, ele é assintomático, né? Então, por exemplo, o intestino, o que a pessoa pode perceber como sintoma, ou não tem um sintoma na época como se diz, na época do pólipo ainda não tem sintoma algum. O intestino tem sintoma, né? A questão é que na medida que vai avançando a doença, os sintomas vão se modificar. Então, no começo da doença, o que é perceptível para algumas pessoas? Elas vão ter alteração do hábito intestinal. Então, a pessoa que antes tinha um hábito intestinal mais preso, constipado, ela percebe que ela começa a ter um período de diarreia, eliminação de uma espécie de um catarro nas fezes, um muco junto das fezes. Em alguns momentos, algum sangramento episódico. São primeiros sintomas que vão surgindo. A progressão desses sintomas vão levar a outros mais sérios, que vão ser quais? A pessoa começa a ter muita cólica, dificuldade para evacuar. Em determinado momento, a perda de sangue nas fezes se torna muito mais frequente. Ele pode perceber que as fezes vão ficar mais finas, vai precisar fazer mais esforço para evacuar. Então, são sintomas que vão alterando o funcionamento normal de uma rotina habitual da vida de uma pessoa, que vão chamar a atenção, e aí sim, a consulta médica vai ter papel muito importante nisso. Pois é, doutor Gustavo, mas, por exemplo, aí a gente já está falando um caso mais avançado, né, de sintomas bem mais intensos, né? Mas o pólipo, ele dá sintoma? É como eu estava te falando. Aqueles Na primeiros verdade, sintomas são do pólipo. O primeiro sintoma que o pólipo vai trazer, ele vai trazer o quê? Em exames de rastreamento nós podemos perceber. E aí nós não precisamos fazer isso na população inteira. Na verdade, nós vamos eleger uma faixa etária que vai fazer exames de rastreamento. Para a população em geral, o que a gente pode fazer, e é feito de uma forma barata e comum e de fácil acesso? A pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, a partir de determinada idade, para as pessoas que têm tendência maior, seja por herança familiar, seja por outras causas, essas pessoas vão fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. A partir de qual idade, por exemplo? A gente acha que a partir de 40 anos é uma faixa etária bem razoável. E até isso pela facilidade, né? Como o senhor mesmo disse, é um exame barato, né? Um exame que é feito em qualquer posto de saúde, por exemplo. E a partir do momento que aquele exame veio um sangue positivo nas fezes, que muitas vezes é um sangue microscópico, não é percebido quando a pessoa vai ao banheiro, aí sim chama a atenção que dentro da consulta médica, o médico vai buscar outros elementos para justificar aquele sangramento. Uma vez esgotadas as possibilidades, provavelmente a última ferramenta que ele vai ter em mão vai ser a colonoscopia. E a colonoscopia é sim um exame ouro para a gente detectar precocemente o câncer de colo retal. E a idade, então, a partir dos 40 anos, pessoas mais jovens, mesmo tendo algum histórico familiar, assim, é claro que aí tem fatores, né? Por exemplo, uma pessoa que teve, vamos supor, um câncer de colo, um câncer de intestino, com 45 anos. Então, os filhos vão ter que se cuidar um pouco antes, né? Mas, de via de regra, assim, numa situação normal, a idade inicial, 40 anos, é considerada uma idade segura. O rastreamento a partir de 40 anos é o que a gente tem como um padrão excepcional hoje em dia. De quanto em quanto tempo? A partir dos 40 anos, pode fazer o rastreamento com câncer, com pesquisa de sangue oculto nas fezes, anualmente, não tem problema algum. Uma vez por ano, então... O surgimento de um sintoma no meio do caminho, antes desse período de um ano, pode determinar outros exames, uma pesquisa mais intensa. O exame de sangue oculto, como você mesmo disse, ele identifica ali, assim...
porções microscópicas, né, de sangue ali junto das fezes. Agora, como diferenciar? Porque às vezes tem gente em casa que está desesperado, a gente aqui conversando e pensando, poxa, mas às vezes eu vou evacuar e tem sangue. Como não confundir um problema mais sério como o câncer, né, que tem sangue oculto nas fezes, ou às vezes já visível com muco, outras coisas, como, por exemplo, problemas não tão graves, mas problemas sérios, por exemplo, como hemorroidas, né, que às vezes tem o sangramento, fissura, também tem problema de sangramento. Como separar bem essas questões e não criar um desespero? Porque não é o objetivo, a gente quer instruir, né, para que as pessoas tenham tranquilidade e saibam o que precisa ser feito, mas não é uma forma de criar desespero em ninguém, né? Não, exatamente. Na verdade, os sintomas são muito comuns e sintomas de um dia a dia. Então, se a gente pensar uma alteração de hábito intestinal, seja para diarreia ou para constipação, se a gente pensar sangramento ao longo da vida, são várias as causas de sangramento. A própria doença hemorroidária que você citou, a questão das fissuras, fístulas perianais, a doença inflamatória intestinal, que também é um fator predisponente de câncer, a presença de pólipo. Síndrome do intestino irritável, desculpa, não, não é a mesma coisa, né? Outra coisa. A própria polipose intestinal. Então, são a questão quando a gente debate de forma ampla a doença, tem que ter em mente as pessoas que estão nos vendo que nada do que a gente está falando aqui substitui a consulta médica. Alguns conceitos têm que ser colocados como primordiais. Sangramento em intestino não é uma coisa comum. Algo de diferente está acontecendo. Na maioria das vezes, mais de 90% das vezes, vai ser alguma coisa que não tem nenhuma relação com câncer. Mas infelizmente, tratar, né? Não vai ficar precisa ser diagnosticado. Né? Muitas vezes o tratamento, sangramento por causa de divertículo, por exemplo, a pessoa pode ter um sangramento ao longo de uma vida inteira. Mas ela tem que ser diagnosticada que é por aquilo. Não pode achar que todo sangramento é câncer, mas também não pode achar que o sangramento é uma coisa comum. É verdade. E isso tranquiliza, né? Tá vendo? A gente precisa se informar, gente. Eu sempre falo que câncer é uma doença que... Porque eu sempre falo isso mesmo. As pessoas já sabem, vai falar daquilo. Porque o que acontece? A questão de 15 anos atrás, talvez até 20, nessa média, as pessoas tinham medo de falar. Fulano morreu daquilo, né? Fulano está com aquilo, está com aquela doença. E a gente tendo oportunidades como essa, até te agradeço mais uma vez muito, né, pela clareza nas informações, porque a gente tendo esse tipo de oportunidade, a gente vai tirando o medo, vai tirando a dúvida, né, na maioria das vezes, e aí as pessoas começam a se abrir para o diagnóstico, começam a se abrir para a consulta médica, e é assim que a gente consegue crescer, né, abaixar os óbitos, né, as pessoas que morrem por desinformação, e crescer, né, o diagnóstico precoce, que é o principal para que se consiga tratar com muito mais tranquilidade essa doença. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua falando sobre prevenção, sobre tratamento e outras dúvidas tantas, inclusive a síndrome do intestino irritável, que não está no nosso script, mas se tivesse possibilidade, eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão comum. Então a gente vai para um intervalo rapidinho, voltando já com mais saúde, que vocês estão cansados de saber. É da Com contra o Câncer pela Vida. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo carinhosamente aqui no estúdio hoje o Dr. Gustavo Aurich Cordeiro, que é cirurgião oncológico no Hospital do Câncer da ACOM e é uma pessoa muito querida por todos nós, parte fundamental, né, como conselheiro, como amigo, como presença na administração, em conselhos, em coisas, enfim, diversas aqui da ACOM. É um grande amigo de fato. A gente está falando hoje sobre o câncer de intestino, né? A gente tenta levar de forma mais fácil possível, né? E o Dr. Gustavo tem falado no primeiro bloco, inclusive, se você perdeu esse programa, volta lá no nosso canal do YouTube, assiste, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque ele realmente foi esclarecedor, falando uma linguagem super simples que não tem quem não entenda a importância de fazer a sua parte, porque só assim
a gente consegue vencer a doença. Doutor Gustavo, a pessoa não fez exames preventivos, né, a colonoscopia, sangue oculto nas fezes, e quando percebeu que já estava com um sangramento, já estava com estreitamento, né, as fezes saindo mais finas, com maior dificuldade para evacuar, ela foi fazer a investigação e descobriu que ela está com um câncer de intestino. Como que é feito o tratamento? A partir do diagnóstico, a biópsia, confirmando que de fato é um tumor, como que é feito o tratamento? Não, vamos tentar desenhar um roteiro que seria o mais plausível, né? A pessoa, ao longo da vida, desenvolveu alterações de hábito de intestino que ela considerou que seriam alterações menores ou que seriam coisas corriqueiras da vida, mas que, na realidade, era manifestação não reconhecida do câncer. Ao longo de 5 ou até 8 anos, isso vai se transformar, aquele pequeno pólipo vai se transformar numa lesão maior e aí começa a trazer transtornos para a vida da pessoa. Além desses sintomas, nós vamos ver pessoas questionando cólicas, vamos ver pessoas questionando emagrecimento, pessoas que percebem a nodulação na barriga. E essas pessoas vão procurar um médico nesse momento. Ao chegar ao médico, com a consulta médica bem feita, uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, a história da família da pessoa, o médico elaborando dentro das possibilidades de diagnóstico dele, ele elabora entre elas a possibilidade do câncer de intestino. E vai solicitar um exame, dessa vez já não vai mais pedir a pesquisa de sangue oculto nas fezes, provavelmente a colonoscopia. Porque já tem sintomas que evidenciam uma doença mais avançada. Uhum. A colonoscopia é o que a gente chama de exame ouro, né? Porque ela vai mostrar a existência do tumor, vai fazer uma biópsia que vai confirmar que a célula é maligna e a partir desse momento esse paciente é encaminhado para o cirurgião. Encaminhado ao cirurgião, na primeira consulta vai se reconhecer a doença, tratar da pessoa, anamnese, o primeiro contato entre médico e paciente que é fundamental. O paciente e o médico desenvolvem uma relação de confiança entre eles e a partir daí vai ser agendado um procedimento cirúrgico, que hoje, graças a Deus, nós podemos realizar através de videolaparoscopia, que é uma cirurgia de mínimo trauma, que a gente considera um trauma muito menor do que o que a gente fazia antigamente, que era com cortes. E essa cirurgia vai proceder o primeiro momento do tratamento desse indivíduo. Então, o indivíduo vai internar, vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, vai ter a retirada desse tumor e, na sequência disso, após a alta, aguardar alguns dias até que a nova biópsia fique pronta. Essa nova biópsia vai mostrar para a gente quanto desse tumor invadiu aquela região que foi tratada. E, de acordo com esse resultado, nós vamos definir se ele vai precisar fazer outros tratamentos, no caso a quimio ou a radioterapia, de acordo com a posição do tumor no intestino. É muito interessante porque o câncer, de forma geral, o tratamento é um tripé, né? A cirurgia, a quimio e a rádio, né? Isso. E no caso do intestino, não foge a essa regra. Uma coisa que eu te falo por experiência própria, né? Algumas pessoas que assistem o programa Mais Saúde, sempre que me veem, falam, comentam a respeito do programa, e sabem que há 4 anos atrás eu perdi meu pai por um câncer de intestino. E um dos sintomas que ele teve, eu não sou médico, não sou da área, né? Então, assim, algumas coisas eu vou falar como um leigo, né? Um dos sintomas que ele teve, primeiro ele estava tendo dificuldade de evacuar, primeiro sintoma, confere. O segundo, ele não estava conseguindo comer, mas é porque a dificuldade de evacuar, né? Aquilo estava, de alguma forma, já obstruído, né? E o fato dele não estava conseguindo comer também, o tumor, quando foi diagnosticado, estava bem na saída do estômago e início do intestino. Então, aquilo estava fechado. Então, o que chegava ao estômago, por ali ficava. E um outro um outro sintoma que ele teve, que acho que foi o que mais preocupou, foi a ascite, né, que é o acúmulo de líquido na barriga. Todo câncer de intestino, ele tem essa possibilidade. Ou no caso dele, que quando o doutor Eliseu, inclusive um abraço, uma pessoa que também é um parceirão nosso, ele, quando abriu, olhou como que estava aquilo ali e já fechou. Ele não tinha mais o que fazer, não tinha como mexer em nada, não tinha como ajudá-lo em nada, né? Mas o sintoma foi a ascite, porque estava também em vários outros lugares, né, além do intestino. É um sintoma comum? Inchaço, além da cólica abdominal, é um sintoma comum? Não um sintoma comum, mas um sintoma indicativo de uma doença mais avançada. Né? A relação da ascite com câncer é uma relação conhecida, relativamente frequente, mas de uma forma geral ela vai ocorrer normalmente em doenças mais avançadas. Existem outras formas de ascite.
né? Existe ascite porque o indivíduo tem cirrose, existe ascite porque o indivíduo pode estar muito desnutrido, e existe essa ascite que é formada por uma doença muito avançada, um câncer muito avançado, com disseminação em outros órgãos da cavidade abdominal. E é interessante a gente falar de ascite porque antigamente, né, principalmente em roça, né, pessoal, não estou falando que são pessoas menos instruídas, não é isso, mas era muito comum em meio rural, em cidades menores, a pessoa falar que morreu de barriga d'água. Né, que era, não, fulano morreu de barriga d'água, né? Poxa, o que é a tal da barriga d'água? Né? A barriga d'água na época, na verdade, era xistose, né? Sim, é a doença mais comum. Mas também no meio dessa xistose existia câncer, existia cirrose, existia outras coisas acontecendo também que ficaram como barriga d'água. E assim, e aí não falavam da doença, né? Porque até o tratamento, tudo era muito precário, né? Hoje em dia a medicina está extremamente moderna. Né? A própria videolaparoscopia faz furinhos minúsculos, né? Um grande avanço, sem dúvida nenhuma, que melhora muito a vida do paciente. Inclusive disponível, né, aqui na Com. Né? Nós temos, hoje, nós estamos no meio do programa, né? Nós já fazemos cirurgia por videolaparoscopia, a Com vem adquirindo materiais para que a gente possa fazer no maior número de pessoas possíveis. Hoje nós ainda atendemos um número pequeno de pessoas, mas nós já fazemos essa cirurgia aqui em Divinópolis. E é muito moderno, né? Assim, é um tratamento que dá orgulho, né? Porque a gente vê assim, tudo que tem de mais moderno no mundo vem chegando aqui. Muita gente fala, qual que é a diferença de tratar em Divinópolis, lá na Com, de fazer um tratamento? Porque fulano tem muito dinheiro, a família preferiu levar para o Albert Einstein, né? Não estou falando que são os dois são hospitais excelentes. Mas o que há de mais moderno fora, né, daqui de Divinópolis, aqui também tem profissionais extremamente capacitados e equipamentos também muito modernos. Na verdade, o que acontece é o tratamento de câncer ele é conhecido mundialmente. Né? Não existe uma rotina diferente. Existem meios de acesso a esse tratamento. E hoje em dia, com o auxílio importantíssimo da Com, os pacientes com câncer dessa região centro-oeste, eles têm acesso ao tratamento que há de melhor, de mais moderno ou de mais comum em qualquer lugar do país ou do mundo até. Muito bom. Doutor Gustavo, já caminhando para o final, né, da nossa conversa, é possível prevenir o câncer de intestino? É possível prevenir o câncer de intestino com medidas simples e que vão ser muito eficientes. Quais são essas medidas as mais importantes? É uma vida saudável. O que seria vida saudável? Uma vida onde a pessoa convive bem com a família, convive bem no emprego, um indivíduo que pratica algum tipo de atividade física, que evita o fumo, que evita o etilismo, evita a bebida alcoólica. O indivíduo que se alimenta de uma forma de parcimônia, então não vive comendo só comida processada, né? Que alimenta-se com fibra, preferencialmente. Essas pequenas medidas, no caso do câncer de intestino, são fundamentais para prevenir a doença. Associado a isso, os programas todos de rastreamento e prevenção. Então, não é admissível hoje em dia que o indivíduo de 50 anos não tenha ido ao médico pelo menos 2 ou 3 vezes na vida. É necessário que vá ao médico. Não, e o exame é tão simples, né, gente? Eu fico pensando de pesquisa de sangue oculto nas fezes, não tem dificuldade nenhuma, né, para qualquer como eu disse, é realizado em posto de saúde. Né? Não tem desculpa. Acho que, na verdade, tem desculpa. A mais comum, eu não sei se você concorda, doutor Gustavo, as pessoas têm medo, né, de aquele velho ditado, quem procura acha, né? Então, acho que o medo é de procurar e encontrar, mas pensa que maravilha, procurou, precocemente achou um pólipo. Aquilo lá no exame de colonoscopia, aquilo já é retirado, o tratamento já foi feito, né? Está curado. Está curado já. Agora, se você não nessa de quem procura acha, se não faz, né, os exames, não faz a prevenção, o rastreamento, às vezes você não procurou, mas vai achar do mesmo jeito uma coisa muito mais séria. Né? E aí é que a hora que o tratamento é mais grave, o filho chora e a mãe não escuta, né? Aí já tem outros ditados que cabem melhor, né, do que quem procura acha. Então, cuidar da saúde, né, doutor Gustavo? É viver bem, viver com saúde, com um sorriso no rosto sempre. E acho que aí esse é o segredo para a gente viver. Encarar a vida com fé, coragem e alegria. E leveza. É mesmo assim como foi esse programa de hoje. Doutor Gustavo, quero te agradecer muito, viu, pela participação. Que a gente tem outras oportunidades, né? Você é um mestre na oncologia, cirurgia oncológica, a gente pode falar de vários outros cânceres, né? Com essa mesma clareza, com essa mesma objetividade, porque é tão bom, porque eu sinto assim, eu me vejo do outro lado da TV, né? Assim, as pessoas assistindo e falando, olha que legal isso aí. Eu achava que eu tinha que fazer exame a partir dos 30, não, 40 é uma idade segura, por exemplo. Né? Eu achava que eu já ia ter que fazer a colonoscopia, não, posso fazer exame de sangue oculto.
Então, assim, é riquíssimo, sim, esse tempo que a gente passa, a gente consegue levar muita informação, né, e prevenção, porque é só assim que a gente consegue vencer esse pequeno monstro, né? A gente conhecendo, a gente tem uma dimensão real do tamanho que ele é e a gente vê que a gente sempre é mais forte. Então, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para vocês, pessoal, e semana que vem não se esqueçam, a gente está aqui de novo com Mais Saúde novinho, feito com muito carinho para vocês. Aquele abraço, fiquem com Deus, tchau. Muito obrigado.